Graça e paz, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a missionária irmã Luísa. Eu estou nesse propósito de estar lendo o Evangelho. E no primeiro vídeo nós lemos sobre a genealogia de José e de Maria. E hoje nós vamos estar lendo sobre a infância de Jesus. Primeiro, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então, aleluia, louvado seja Jesus. Vamos ver, eu gostaria de trazer para vocês quem foi o apóstolo Lucas. O apóstolo Lucas, ele era médico formado e de cultura. Ele era gentil, nativo da Antioquia, acompanhante do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, amigo do apóstolo Paulo até ele morrer. O evangelho aponta para a oração. O apóstolo nos descreve Jesus orando 11 vezes. Ele retrata Jesus como o tão esperado Messias, o Salvador de toda a humanidade. Uma ênfase especial é colocada sobre a bondade de Jesus com as mulheres, os fracos, os pobres, os excluídos e os que sofriam. Amém? E vamos então agora entrar na leitura da palavra lá em Mateus 2. Abra sua Bíblia em Mateus 2. Amém, louvado seja Jesus. E começa assim. Aleluia. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E lhes disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque a ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participa-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram, e, abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito, a matança dos inocentes. E tendo-se eles retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite foi para o Egito. E escreve lá
e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Rama se ouve uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. A volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho, por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Aqui terminamos o capítulo 2 de Mateus e agora nós vamos ler o capítulo 2 lá em Lucas. Vamos para Lucas agora. Amém? No nome de Jesus. Lucas 2. O nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui, vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita.
E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. A circuncisão de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circundar o menino, foi-lhes dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpriu-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, e levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foram-lhes revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar a nação, para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que eles se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profecia. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graça a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram caminho
de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilhavam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E eles lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Ele desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito a sua mãe. Guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Amém? Até aqui. Tremendo. Jesus nasceu. Os reis o encontraram. Louvado seja Jesus. Mas eu vou deixar com você, para você meditar nessa palavra maravilhosa. Leia, leia. Procure uma Bíblia. Procure uma Bíblia com a tradução que você possa entender. Leia, procure ter um caderninho para estar anotando. E vamos lendo, vamos continuar lendo, que Jesus vai falando conosco. Mas aqui eu deixo também 3 perguntas para você. Amém? Anote essas perguntas, medite nelas. O que você acha porque Deus permitiu que Jesus nascesse em um estábulo e não em um lugar preparado para receber um rei? Um rei à sua altura. Segunda pergunta. Porque os anjos do Senhor contaram as boas novas para os pastores que ali estavam, e não para os reis e os governadores. Terceira pergunta. O que podemos aprender sobre o anúncio do anjo em Lucas 2? Leia de novo. Lucas 2. Amém? E aqui eu vou fazer uma oração de agradecimento por esta palavra. Jesus nasceu. Glória a Deus. Senhor meu Pai, o Evangelho de Jesus Cristo é o verdadeiro. É verdadeiro este Evangelho, Jesus. Obrigado, meu Pai. Ele nos traz grande alegria, como os reis magos, que muitos se alegraram em encontrá-lo. Assim também nós nos alegramos. Nós oramos ao Deus da nossa salvação. Amém? No nome de Jesus. Passe essa mensagem, passe esse vídeo para alguém que queira ler a palavra do Senhor. Para alguém que às vezes não teve ainda a chance de ler. Passe essa mensagem. Amém? Passe essa leitura à frente. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima. Amém.